Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Imigratório, novamente comigo, Henrique Scliar, para falarmos sobre um dos vistos mais procurados por quem sonha em estudar aqui nos Estados Unidos, que é o visto F1, é o visto para os estudantes internacionais. O Papo Migratório é um oferecimento da Premium Global Mobility, o caminho mais curto entre você e o mundo. E o objetivo desse canal é humanizar a jornada migratória, é mostrar os bastidores da imigração e da vida aqui nos Estados Unidos, e hoje vamos fazer exatamente isso mais uma vez. A ideia é trazer um passo a passo claro para quem pretende estudar nos Estados Unidos de forma legal, planejada e segura. Aqui no nosso canal a gente sempre falou muito sobre os vistos EB, L, para quem sonha trazer a sua empresa para os Estados Unidos, para quem sonha morar efetivamente aqui, mas esse vídeo não. Esse vídeo tem um objetivo, ele é direcionado para os estudantes internacionais. E estamos fazendo esse vídeo porque é um dos mais pedidos, sem sombra de dúvidas. O nosso público, os nossos inscritos que estão aqui ou que estão nos Estados Unidos com visto F ou estão no Brasil sonhando em chegar nos Estados Unidos muito em breve, são extremamente engajados e sempre pedem um passo a passo, e esse é o objetivo do vídeo de hoje. Antes de começar nesse passo a passo, eu queria até dizer uma coisa para vocês importante. O visto F foi a minha porta de entrada nos Estados Unidos. Posteriormente, fiz uma aplicação de EB-2NW através da minha esposa. Estamos aqui com o Green Card já há alguns anos, praticamente uma década de Estados Unidos, mas o primeiro passo lá atrás foi através do visto F, do visto de estudante. Eu estava no Brasil, eu já era advogado, especialista em direito internacional, especialista em direito tributário e tinha vontade de fazer um mestrado no exterior e literalmente abri o mapa, comecei a pesquisar, tive uma oportunidade de ir para Coimbra, em Portugal, quase fui, mas tinha Portugal, tinha Austrália. Minha esposa chegou aí para a Austrália, para vocês terem uma ideia, ela foi para a Austrália, ficou 6 meses lá, enquanto a gente decidia qual caminho seguir. Então tinha a oportunidade de ir para a Austrália também e por motivos profissionais acabei não indo. No final, o que fez sentido para mim foi os Estados Unidos, que era o local que eu sempre sonhei. Essa é a verdade. Eu já tinha feito alguns intercâmbios antes aqui na América, já tive a oportunidade de fazer um intercâmbio através do visto J1. Inclusive, se você tiver curiosidade sobre o J1, deixa aqui um comentário que a gente vai tratar desse assunto muito breve. Então, morei no estado de Utah através do J1, morei no estado de Washington através do J1 também, 2 intercâmbios durante a minha faculdade de Direito, mas depois, alguns anos depois, a vontade de retornar aos Estados Unidos através do visto F falou mais alto. O visto F é um visto que te traz muita segurança, você está vinculado àquela instituição de ensino, tem muitos pontos positivos, abrem diversas portas aqui nos Estados Unidos, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista profissional, dependendo da faculdade que você tiver, dependendo do curso que você for fazer, você com certeza vai ter um network extraordinário. E um ponto importante, aqui na Premium Global Mobility, a gente pode te ajudar nesse trâmite. Se você tiver dúvida, se você estiver inseguro em relação ao passo a passo que falaremos muito em breve, não deixe de entrar em contato com a gente, conversar com o nosso time de especialistas, porque a gente pode te ajudar. Eu fiz esse caminho, deu muito certo, recomendo para amigos, clientes que sonham estudar aqui nos Estados Unidos. Óbvio, tem caminhos diretos, tem o EB-2NW, tem o EB-1A, tem o L, o O. Para cada perfil tem uma estrada, uma caminhada diferente para aqueles que sonham em estudar nos Estados Unidos, querem testar um pouco a América. O visto F, com certeza, é um dos melhores caminhos. Vamos se aprofundar um pouco mais e falar do passo a passo. Henrique, tudo bem, você me convenceu já. Quero ir para os Estados Unidos, quero estudar nos Estados Unidos. E agora? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Começando a falar sobre o passo a passo, é importante destacar que o visto F1, ele é o visto do estudante mais comum nos Estados Unidos. Ele não é o único, mas ele é o mais comum. E ele é voltado para quem quer fazer faculdade nos Estados Unidos, para quem quer fazer o high school, para quem quer fazer um curso de inglês em escolas credenciadas. Todas essas instituições precisam ser credenciadas, tá bom? Programas técnicos, programas vocacionais, desde que eles sejam acadêmicos e muito mais. Certificates, que é como se fosse uma pós-graduação, especialização e por aí vai. Mas para você conseguir o F1, não basta só querer estudar, você precisa seguir um processo formal, porque ele é um visto de não imigrante. Ou seja, o que significa isso, Henrique? Você vem com um propósito claro, estudar e depois, teoricamente, voltar ao seu país de origem. E é por isso que ele é não imigrante. Não tem uma intenção migratória, você tem uma intenção de retorno ao seu país de origem.
Ultrapassando essa barreira, você precisa escolher a instituição de ensino e você precisa ser aceito por essa instituição de ensino americana certificada pelo SEVP, que é super importante essa certificação. No próprio site da USIS, no site do governo norte-americano, você consegue ter acesso a essa lista. A partir do momento que você faz a matrícula nessa instituição de ensino, e aí podemos estar falando de um PhD no MIT ou um curso de inglês. Um curso de inglês pode ser uma porta de entrada, não tem problema nenhum, desde que ambas as instituições tenham esse credenciamento. A partir da matrícula, a instituição te fornece um documento chamado I-20, que é um comprovante dessa matrícula. Com esse I-20 em mãos, você vai pagar uma taxa SEVIS antes de agendar a entrevista. Você precisa pagar essa taxa, essa fee, que gira em torno de $350. E ela serve para manter o sistema de controle de estudantes internacionais, que é justamente essa taxa SEVIS, que monitora o status de todos os alunos internacionais. Então vamos lá, eu prometi um passo a passo, então vamos para esse passo a passo. Vocês precisam escolher a instituição de ensino, qual curso vocês pretendem fazer, precisa entrar em contato com essa instituição de ensino. Algumas possuem critérios mais rigorosos de aceite, então, por exemplo, o mestrado, eu fiz um LLM aqui nos Estados Unidos, com um mestrado na área de Direito, eu fiz na USC em Los Angeles. Lá eu precisava apresentar o TOEFL, que é uma prova de proficiência em inglês. Cada instituição de ensino também tem uma pontuação diferente. Se eu não me engano, era 100, eu acho. Mas não tenho certeza. Se eu não me engano, vai de 0 a 120. Posso estar confundindo. Se eu estiver falando besteira, fala mal de mim aqui no comentário que não tem problema. Mas acho que era esse. Eu precisava fazer um evaluation da minha grade curricular e apresentar meu CR, minha nota global na faculdade. E através desse evaluation, quanto que significa aquela determinada nota que eu tirei no Brasil aqui nos Estados Unidos. Eu precisei também de um personal statement para colocar ali no papel o porquê que eu queria, porquê que aquela faculdade era um sonho para mim, era importante para a minha vida pessoal. Isso já foi há alguns anos, então se eu não esqueci nada, no final tinha uma entrevista em inglês com o departamento acadêmico e aí fui aceito e segui concurso. Depois desse trâmite e o fato de você ser aceito, a instituição precisa emitir o I-20. Emite o I-20, você faz o pagamento no Brasil, DS 160, muito importante o preenchimento do DS 160 e você logo após isso marca a entrevista no consulado, considerando para quem está no Brasil. Quem está nos Estados Unidos querendo fazer uma mudança de status, 90% desse caminho é extremamente parecido. Só que ao invés de você fazer a entrevista no Brasil e chegar com visto F1 no seu passaporte, o que traz mais segurança para você, tá? Quem tem um visto no passaporte, um I-20 válido, se não prejudicar a sua grade curricular, você pode fazer viagens internacionais sem problema algum, entrando em contato sempre com a escola, avisando dessa viagem. Para quem está aqui nos Estados Unidos, é um pouquinho diferente, porque você não muda, você não tira o visto F, você na verdade faz uma mudança de status. Por exemplo, de turista para estudante, que é o mais comum. Então você tem um status de estudante, você tem o mesmo status imigratório de quem entrou nos Estados Unidos com F. Quem possui o status e não possui o visto tem dificuldade de fazer viagens internacionais. Caso você faça uma viagem internacional, você obrigatoriamente precisará pegar o visto no país de origem. Além disso, você tem um exemplo de um mestrado, um TOEFL, exigência de TOEFL e tudo mais. Mas tem muita gente que vem com curso de inglês, por exemplo, e o nível de exigência ele é muito mais baixo porque você ainda não tem o inglês, você está vindo para aprimorar o seu inglês. Então, o inglês pode ser uma porta de entrada nos Estados Unidos. Cada instituição de ensino vai ter a sua regra. Isso não está relacionado à imigração, está relacionado aos critérios que aquela instituição acha necessário para filtrar esses alunos. Algumas são mais exigentes, outras são menos exigentes. O ideal é fazer uma pesquisa e entender qual seria o melhor caminho para você. Então, em resumo, instituição de ensino, matrícula, I-20, pagamento da taxa, DS 160 e a entrevista consular. E vamos falar um pouquinho sobre essa entrevista porque é um momento super preocupante. Se por acaso você já fez todo esse processo, só está na fase de entrevista amanhã, inclusive as entrevistas voltaram a ser autorizadas pelo governo norte-americano. Vamos falar um pouco sobre isso agora. Falando sobre a entrevista, é o momento que o oficial vai querer entender se você realmente vem para estudar, se tem vínculos com o Brasil e se tem condições financeiras para se manter nos Estados Unidos. Dicas extras. Leva tudo impresso para a entrevista, tá bom, pessoal? I-20, recibo de pagamento da taxa, comprovante de renda, carta de aceitação da escola, passaporte válido, vínculos com o Brasil e muito mais. Proprietário de imóvel, proprietário de carro, o que puder levar é interessante. Seja claro, objetivo, verdadeiro nas respostas. O F1 não permite trabalho livre fora do campus. Em algumas situações você pode até trabalhar 20 horas semanais dentro da instituição de ensino. Depois de um ano, em alguns outros casos, pode conseguir uma emissão para trabalhar fora, como um estágio curricular.
grau, CPT, ou pós-formatura, OPT, mas isso varia muito, não é a regra geral, fique atento, vocês não podem trabalhar nos Estados Unidos. Se esse conteúdo está te ajudando a se organizar, a vir para os Estados Unidos, não deixa de curtir o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com quem também está nessa fase, e aqui no canal a gente sempre traz informações práticas e diretas para ajudar quem está planejando uma vida nova nos Estados Unidos, seja temporária, seja permanente. Então, curte, comenta, se inscreva, que isso vai ajudar o YouTube a entregar para mais pessoas, né? Aumenta o alcance do nosso vídeo. Além disso, a gente tem um QR Code por aqui que você pode escanear na tela e descobrir se faz sentido, se está dentro dos seus planos. É um teste gratuito de elegibilidade com foco no EB2NW, mas muita gente entra ali e consegue ter acesso a informações sobre estudante, turista, L, entre outros tipos de visto. Voltando ao F1, ele continua sendo uma das formas mais sólidas e legítimas e respeitadas de entrar nos Estados Unidos. Ele usado de maneira inteligente, sem sombra de dúvidas, pode ser uma excelente porta de entrada para oportunidades acadêmicas, profissionais e até migratórias no futuro. E tudo começa com planejamento. Se você ainda está um pouco perdido sobre aonde estudar, qual curso escolher ou quanto isso pode custar, entre em contato com o nosso time. A gente pode te orientar com clareza, sem falsas promessas, só com o que de fato funciona. A intenção aqui era de fato mostrar um passo a passo, mostrar dicas gerais. Se você sentiu que faltou algum ponto que você gostaria, não tem problema nenhum, deixa um comentário. Me comprometo a voltar aqui semana que vem com mais um Papo Imigratório, trazendo cada vez mais assuntos para vocês, tá bom? Então até um próximo vídeo, até mais.